Financiamento Procultura. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na cultura. Olá pessoal! Esta série de vídeos do projeto Música Toca é realizada com recursos da Lei 14.017 de 2020, a Lei Aldir Blanc. Sejam bem-vindos à terceira aula de Teoria e Percepção Musical do projeto Música Toca. No vídeo de hoje, estudaremos os seguintes tópicos: tons e semitons naturais, acento métrico, solfejo rítmico, solfejo melódico, alterações e intervalos simples. Lembrando que para você compreender melhor o conteúdo de hoje, é importante que você tenha assistido a aula 1 e 2 que estão disponíveis aqui no canal. Os sons têm intervalos, ou seja, tem uma medida da diferença da entonação de um som para o outro. A menor diferença entre um som e o outro que o nosso ouvido pode perceber é um semitom. A junção de dois semitons se chama de tom. E é isso que nós vamos estudar agora. Escala diatônica é a sucessão de 8 sons conjuntos, guardando de um para o outro intervalo de tom ou semitom. Os tons e semitons contidos na escala diatônica são chamados de naturais. A cada uma das notas da escala, de acordo com a sua função na própria escala, dá-se o nome de grau. Tem a escala diatônica, por conseguinte, 8 graus, sendo o 8º grau a repetição do primeiro. Os graus da escala são assim denominados: primeiro grau, tônica; segundo grau, supertônica; terceiro grau, mediante; quarto grau, subdominante; quinto grau, dominante; sexto grau, superdominante; sétimo grau, sensível; oitavo grau, tônica. A escala diatônica é formada por 5 tons e 2 semitons. Os semitons são encontrados do terceiro para o quarto grau e do sétimo para o oitavo. Os tons são encontrados do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, do quarto para o quinto, do quinto para o sexto e do sexto para o sétimo. A tônica, que é o primeiro grau, é o mais importante da escala. Todos os demais graus têm com ele uma afinidade absoluta. É o primeiro grau que dá o seu nome à escala e que a termina de um modo completo, sem nada deixar a desejar. Temos aí no exemplo a escala de Dó. Dó é a tônica, portanto dá o nome à escala e também dá nome ao tom, no caso, Dó maior. Depois da tônica, no nosso caso Dó, as notas mais importantes da escala são o quarto e o quinto graus. Então eu vou exemplificar aqui no teclado. Nós temos Dó como a tônica, Fá como quarto grau e Sol como quinto grau. O quarto grau, no caso Fá, é chamado de subdominante. E o quinto grau, o Sol, é chamado de dominante. Os graus da escala são também classificados como conjuntos e disjuntos. No caso de um grau conjunto, é quando ele é sucessivo. Por exemplo, aqui, do Dó para o Ré. Ou, por exemplo, do Sol para o Lá. Os graus são disjuntos quando vêm intercalados de um ou mais graus. No caso, do Dó para o Mi. Ou do Sol para o Dó. Nosso próximo tópico é acento métrico.
Os tempos que nós estudamos na última aula, eles juntos formam um compasso. No caso, quando tem 2 tempos, compasso binário. Quando tem 3 tempos, compasso ternário. Quando tem 4 tempos, compasso quaternário. Mas como o nosso ouvido pode perceber se uma música é em compasso binário, ternário ou quaternário? Então, aí que entra o acento métrico. É através da entonação mais forte do primeiro tempo do compasso que nós vamos perceber quando é binário, ternário ou quaternário. O acento métrico obedece à seguinte ordem. No compasso binário, o primeiro tempo forte e o segundo tempo fraco. No compasso ternário, o primeiro tempo forte, o segundo e o terceiros fracos. No compasso quaternário, o primeiro tempo forte, o segundo, o terceiro e o quarto fracos. Uma maneira boa de exemplificar o acento métrico de cada compasso é quando a gente toca um acompanhamento, por exemplo, no piano, e que a gente marca o baixo no tempo 1. Vou dar um exemplo de tocar um ritmo de polca no compasso binário. No compasso ternário, que é o famoso compasso de valsa, fica mais fácil de perceber. No compasso quaternário, uma marcação simples que pode ser aplicada a diversos estilos de música. Podemos observar nos exemplos que acabei de fazer que o tempo 1 de cada compasso soa ligeiramente mais forte. Um bom exercício de percepção para se fazer em casa é colocar o fone de ouvido, ouvindo a sua música preferida, tentar adivinhar qual compasso que ela está, binário, ternário ou quaternário. Normalmente, depende do tipo de música, claro, o bumbo da bateria, o contrabaixo pode ajudar você a identificar o tempo 1 do compasso. E não se preocupe que com o tempo você vai desenvolver naturalmente essa percepção. Bom, chegou a hora da gente exercitar um pouco daquilo que a gente aprendeu até agora. Nós vamos então praticar solfejando as figuras de som, os valores, de modo rítmico primeiro, apenas identificando o tempo de cada figura, e logo na sequência, uma mesma célula escrita na partitura, na pauta, para nós identificarmos uma melodia. Vamos lá? Solfejo rítmico é quando nós cantamos as figuras, no caso os valores, sem que estejam na pauta. Ou seja, eles são apenas sons e não são ainda notas musicais. A nota, ela precisa estar na pauta para que nós possamos identificá-la, né, e sabermos que nota devemos tocar no piano, no violão e no seu instrumento. Mas enquanto ela está apenas no papel, como uma figura, ela é um elemento rítmico. Então agora nós vamos fazer um primeiro exercício com semínimas, que neste caso as notas vão valer um tempo, e com mínimas, que neste caso vão valer 2 tempos. Aqui embaixo vai aparecer então uma célula com 4 compassos no compasso quaternário. Então, a semínima vai valer 1 e a mínima vai valer 2, como eu falei. Então nós vamos solfejar assim, a semínima, tá, e a mínima, tá. Vamos lá? 1, 2, 3, 4. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Agora nós vamos fazer
a mesma célula com uma partitura, ou seja, nós vamos ter essas mesmas figuras numa pauta, nós identificaremos as notas e eu vou tocar aqui no teclado para acompanhar você. Vamos lá? Então observe. Está aqui embaixo, vamos lá. Dó, dó, sol, sol, lá, lá, sol, fá, fá, mi, mi, ré, ré, dó. É o brilha, brilha, estrelinha. Este próximo exercício tem as colcheias. No caso, são duas colcheias juntas, por isso elas são unidas por essa barra em cima. Cada colcheia valerá meio tempo. E no final de cada frase nós temos uma semibreve, que nesse caso vale 4 tempos. Então eu vou solfejar rezado e depois nós vamos identificar essa mesma célula na pauta com notas musicais, formando uma melodia. Vamos lá? Então acompanhe. Tá, 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 tá. Agora vamos para a pauta, vai aparecer aqui embaixo. Que música é essa? Vamos lá. Uma música gaúcha, do grande cantor e compositor Teixeirinha, Querência Amada. Sol, fá, mi, sol, fá, mi, sol, lá, sol, fá, lá, sol, fá, lá. É o comecinho da música. Neste próximo exercício de solfejos rítmico e melódico, teremos figuras que nós já vimos nos dois anteriores. Teremos colcheia, semínima e mínima. É um compasso binário, ou seja, tem 2 tempos em cada compasso. Vamos lá. Tá, 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 tá. Vamos fazer melódico agora para identificar a música? Vamos lá então. Mi, 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 sol, dó, ré, mi. É o Natal chegando, é a canção Jingle Bells. Bom, vamos para o quarto exercício de solfejo rítmico e melódico. Agora teremos um compasso ternário. Eu justamente deixei o compasso ternário para o fim, porque ele não é tão simples de entender e de ler como compasso quaternário e como compasso binário. Mas eu escolhi uma célula bem fácil. Olha só, tem nota de 1 tempo, que é a semínima, tem nota de 2 tempos, que é a mínima, e agora aparece então a mínima pontuada, que é a nota de 3 tempos nesse caso. Vamos lá então, acompanhe aqui embaixo. Tá, 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 tá. Que melodia será que esconde essa célula rítmica? Vamos olhar agora na pauta e identificar. Então, está vendo? É uma melodia do filme A Noviça Rebelde. É a canção Edelweiss. Vamos solfejar juntos então essa bela melodia? Vamos lá. Mi, sol, ré, dó, sol, fá, mi, fá, sol, lá, sol. Eu espero que você tenha gostado de entender como funciona a leitura de valores e também das notas musicais. É claro que ainda é um desafio para você, porque a gente tem que decorar as notas na pauta para poder cantar como eu cantei, e também a gente tem que ter mais intimidade com essas figuras. Por isso, na próxima aula, no 4º vídeo, nós vamos fazer mais exercícios desse tipo. E sugiro a você que procure também estudar as notas na pauta. Tem um truque muito legal para a clave de sol, que é o seguinte: Mi, sol, si, ré, fá. Mi, sol, si, ré, fá. E nos espaços, fá, lá, dó, mi. Fá, lá, dó, mi.
Você pode ficar brincando com os 5 dedos como se fossem as 5 linhas do pentagrama. Você vai decorando as notas, porque eu não conheço nenhum outro método para reconhecer e localizar as notas na pauta que não seja decorando mesmo. Na sequência, nós vamos agora estudar então as alterações, que são aqueles sinais que se coloca antes da nota para alterar a sua tonalidade para meio tom acima, meio tom abaixo, ou um tom acima e um tom abaixo. São o bemol, o sustenido, o dobrado bemol, o dobrado sustenido e aquele que anula o efeito das outras, que é o B quadro. Aqui nesta imagem, nós temos a representação de cada uma das alterações. Os sinais usados então para dobrado bemol, bemol, B quadro, sustenido e dobrado sustenido. Agora, na sequência, nós vamos entender a função de cada um. No exemplo 1, temos uma nota Sol natural e uma nota Sol sustenido. Neste caso, o sustenido elevou a entonação da nota Sol em um semitom, ou meio tom. No exemplo 2, temos a nota Sol natural e a nota Sol dobrado sustenido. Neste caso, a alteração dobrado sustenido elevou a entonação da nota Sol em um tom, ou seja, o Sol dobrado sustenido corresponde ao mesmo som da nota Lá. No exemplo 3, temos uma nota Sol sustenido e, na sequência, Sol dobrado sustenido. Neste caso, o dobrado sustenido elevou apenas mais meio tom, porque a nota já estava com sustenido. No exemplo 4, temos um Sol dobrado sustenido e um Sol sustenido. Neste caso, o sustenido teve um efeito descendente, porque a nota estava um tom acima e voltou a ficar apenas meio tom acima. No exemplo 5, temos uma nota Lá natural e na sequência o Lá bemol. Neste caso, Lá bemol baixou a entonação da nota Lá em meio tom. No exemplo 6, temos um Lá natural e um Lá dobrado bemol. O dobrado bemol baixou a entonação da nota Lá em um tom, ou seja, o som do Lá bemol corresponde ao mesmo som da nota Sol. No exemplo 7, temos uma nota Lá bemol e um Lá dobrado bemol. Neste caso, o dobrado bemol baixou a nota em apenas meio tom, porque a nota já estava bemol. No exemplo 8, temos um Lá dobrado bemol e na sequência um Lá bemol. Neste caso, o Lá bemol teve um efeito ascendente, ou seja, a nota que estava um tom abaixo voltou a ficar apenas meio tom abaixo com o bemol. No exemplo 9, temos um Sol sustenido e na sequência um B quadro na frente do Sol, o que transformou esse Sol em uma nota natural, ou seja, o B quadro anulou o efeito do sustenido. No exemplo 10, temos um Sol dobrado sustenido e um Sol B quadro. Neste caso, o B quadro fez o efeito de baixar um tom, ou seja, o Sol voltou a ser natural. No exemplo 11, nós temos Lá bemol e Lá B quadro, ou seja, o B quadro anulou o efeito do bemol, fazendo que o Lá voltasse ao natural, ou seja, meio tom acima. E finalmente, no exemplo 12, temos a nota Lá dobrado bemol e depois Lá B quadro. Neste caso, o B quadro teve o efeito de elevar a entonação da nota Lá em um tom, fazendo com que ela voltasse a ser Lá natural. Uma maneira boa de entender as alterações é você conhecer as teclas de um piano, as teclas de um teclado ou de um acordeon, porque as teclas brancas representam as notas naturais e as teclas pretas representam os semitons, ou seja, os sustenidos e os bemóis. Vou mostrar para você aqui.
Aqui nós temos Dó e aqui nós temos Dó sustenido. Aqui nós temos Ré e aqui nós temos Ré sustenido. Então, no teclado eu tenho a possibilidade de visualizar as notas bemol e sustenido através das teclas pretas. Isso se torna mais didático. Vou dar um exemplo aqui. Essa nota dessa tecla preta é Sol sustenido, porque ela está ao lado direito do Sol. Mas eu também posso chamá-la de Lá bemol, porque ela está à esquerda da nota Lá. Então, cada tecla preta terá dois nomes. Se eu vier na escala descendente, eu vou chamar de bemol. Se eu vier na escala ascendente, eu vou chamar de sustenido. Vou mostrar para você agora. Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si e Dó. Descendo. Dó, Si bemol, Lá bemol, Sol, Sol bemol, Fá, Mi bemol, Ré bemol e Dó. Espero que você tenha entendido. Como eu já falei anteriormente, a diferença entre dois sons chama-se intervalo. Agora nós vamos estudar o que é intervalo simples. Conforme o número de sons que abrange o intervalo, ele pode ser de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sétima e oitava. Até a oitava é considerado intervalo simples. Intervalo composto é quando ultrapassa a oitava. Intervalo de nona, de 11ª, mas isso nós estudaremos mais adiante. Os intervalos podem ser classificados como melódicos ou harmônicos. Melódicos é quando as notas são ouvidas sucessivamente. Harmônico é quando as notas são ouvidas simultaneamente. Os intervalos melódicos são classificados como ascendentes quando a primeira nota é mais grave que a segunda, ou descendentes quando a primeira nota é mais aguda que a segunda. De acordo com o número de tons e semitons que compõem o intervalo, ele pode ser classificado como maior, menor, justo, aumentado e diminuto. Para entendermos melhor sobre intervalos, é legal também fazer um exemplo prático. Então, vou mostrar para você aqui no teclado um exemplo de um intervalo de quarta. Dó para Fá. Vou fazer primeiro o Dó e depois o Fá, ou seja, primeiro a nota grave e depois a nota mais aguda, o que será um intervalo ascendente. Agora, eu vou fazer um intervalo descendente usando as mesmas notas. Vou tocar primeiro o Fá e por último o Dó. Agora eu vou dar um exemplo de intervalo harmônico, ou seja, vou tocar as mesmas notas de antes, o Dó e o Fá, só que ao mesmo tempo, simultaneamente. Entendeu? Bom, pessoal, o que tínhamos para estudar nessa terceira aula era isso. Para a próxima aula, nós vamos aprofundar um pouco mais o estudo teórico, lembrando que esses 4 vídeos do projeto Música Toca, eles são uma base muito simples da parte teórica e também de percepção musical. Na verdade, você precisa continuar aprofundando seus estudos. Espero que você esteja curioso para aprender mais. Como já é de praxe, o material da aula de hoje está na descrição do vídeo com um link para download. Então, pessoal, nos vemos na próxima aula. Um abraço e até lá! Financiamento Procultura. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na cultura.